Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor, porque hoje é um dia de muita festa, né? Já tivemos banquete pela manhã, culto, ações de graças, café da manhã, e agora à noite também, com muitos visitantes, nosso coração se alegra e nós reconhecemos a misericórdia e a bondade de Deus em nos dar esses privilégios. E ainda tem banquete ainda da ceia do Senhor. Eu sou adepto, ou pelo menos defensor, de que, se possível, a ceia fosse todo domingo, né? Mas, devido a questões de logística, talvez, de tempo, não podemos, mas certamente é uma bênção tomarmos a ceia do Senhor juntos, como igreja, como povo de Deus. Vamos então à palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos de número 18 a 25. Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia é sobre nós. Continua a falar conosco nessa noite, ó Deus, por meio da tua palavra. Fortalece a tua igreja, converte, ó Deus, os corações empedernidos e edifique e fortaleça a fé do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Se eu pedir aos irmãos que têm filhos, que cite para mim 3 momentos de maior alegria em sua vida, eu creio que certamente você citará o nascimento dos seus filhos. Principalmente se ele for a sua cara, né? Você vai gostar daquele momento. Digo por experiência própria, né? É um momento muito feliz, quem tem filho sabe. É um momento de muita alegria. E é um momento que podemos dizer único, e não há comparativos com outras experiências de alegria, de felicidade, de contentamento na nossa vida. Quando nós lemos este texto, que narra o nascimento de Jesus, nós não podemos descartar este momento de alegria na vida de José e Maria. Embora o texto não tenha a intenção de tratar das emoções de José e Maria, nós devemos pensar que certamente naquela manjedoura, naquele lugar simples e humilde que Jesus nasce, a sua família estava em polvorosa alegria. Porém, Jesus não é um menino comum. E aquele não é um nascimento qualquer, não é um nascimento de um filho apenas,
é o nascimento do Messias, do Salvador Jesus Cristo. Se nós olharmos para o texto, vamos encontrar ali Maria ficando grávida pelo Espírito Santo. Nós não vamos entrar nos detalhes de todo o texto, mas há um destaque para José, que é um homem extremamente ético, porque na época de José, segundo a lei, ele poderia desfazer o compromisso do casamento com Maria. Porém, quando José pondera deixar Maria em secreto, quer dizer que ele sofreria o dano. Ele seria considerado aquele que abandonou Maria, e ainda por cima grávida. Mas, diante de toda aquela situação, um anjo do Senhor aparece para José. E ali então, naquele diálogo, aquele anjo vai explicar a José como Maria está grávida, de quem Maria está grávida e que José poderia seguramente recebê-la como sua esposa. E eu gostaria de destacar nessa noite, então, os versos de número 21 ao verso de número 23 para a nossa exposição. Dentro desses 3 versos, nós vamos encontrar dois fatos importantes, relevantes a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E o que esses fatos significam para o cristão? É época de celebrarmos o Natal, é época de nos alegrarmos, de comemorarmos, de celebrarmos. Mas o que significa o Natal para nós, o nascimento de Jesus Cristo para nós cristãos, da perspectiva do que o anjo está falando para José aqui? Em primeiro lugar, significa salvação. É o que está no verso de número 21. Veja comigo. O anjo diz a José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então José sabia a natureza divina de Jesus e sabia que o seu nascimento tinha um propósito de salvar pecadores. Jesus então nasce, Jesus vem ao mundo de maneira redentora, salvadora, como o Salvador. Porém, não o Salvador de todas as pessoas ou de todo o mundo. Porque a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. É interessante que o próprio nome de Jesus faz uma referência à natureza da sua vinda ao mundo. E colocar nome num filho naquele contexto é um pouco diferente do nosso. O nome, ele trazia um significado especial para a família, ou se referia a algum acontecimento, ou então a uma expectativa do que seria aquele menino, aquela criança. Então o nome era algo muito importante. E o nome Jesus é uma forma grega, ou uma tradução grega, do hebraico Josué, que quer dizer a salvação do Senhor, ou a salvação vem do Senhor. Então, quando o anjo diz que deve colocar o nome de Jesus, é porque certamente aquele nome vai condizer com o que ele veio fazer ao mundo: salvar pecadores, salvar aqueles que o Senhor chamou. É interessante porque o principal problema da humanidade é o pecado. E aí eu cito Michael Horton. Ele vai falar no livro Tempos Pós-Modernos, que a Bíblia, ela estabelece que o maior problema enfrentado pela humanidade é o pecado. Não tensão nervosa, baixa autoestima, ou então a dificuldade em realizar o pleno potencial do indivíduo. Michael Horton faz uma citação dentro do livro para falar o seguinte: olha, o pecado é o problema da humanidade. E de fato, o pecado é o problema da humanidade, e Jesus veio para salvar. Salvar do quê? Como diz o anjo: o seu povo dos pecados deles. Mas Jesus também, ele não vem apenas para livrar, mas ele vem de uma maneira positiva. Ele vem para tomar para si.
tomar um povo para si. Jesus Cristo, ele toma o seu povo, e a Bíblia diz que nós somos como ovelhas do seu pastoreio, e a Bíblia diz também que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. E a Bíblia diz também que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, ele vem para nos salvar dos nossos pecados, ele vem para nos livrar da ira de Deus e ele vem para nos tomar para si. E nós pertencemos a ele, então, de maneira redentora, de maneira salvadora da sua parte. Então, meus irmãos, nós precisamos perguntar: Jesus é o seu Salvador? Se sim, em qual perspectiva você está celebrando o seu nascimento? Se Jesus é o seu Salvador, o que é mais importante no Natal? A mesa farta? Ganhar presentes? Celebrar com a família e amigos? Isso tudo é importante e é bom, é agradável. Mas o mais importante é o fato de que nós fomos salvos dos nossos pecados. O mais importante é nos lembrarmos de que a ira de Deus não está sobre nós mais, porque Jesus Cristo, aquele que nasceu de uma virgem, ele veio com o propósito de salvar, de redimir, com o propósito redentor. Essa semana eu vi na internet que destruíram uma loja aqui em São Paulo na Black Friday. E tinha um comentário no Twitter, e eu achei aquele comentário, fiquei pensando sobre aquilo. O comentário era assim: olha, já começou o espírito natalino. Meus irmãos, se o espírito natalino para o mundo é esse, para nós não. Isso não tem nada a ver com o espírito natalino para nós. Destruição, baderna, brigas, bagunça, não. O Natal para nós significa que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que também nós celebramos a comunhão que ele restabelece conosco. É o que está no verso 22 e verso 23. Acompanhe comigo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós sabemos que depois da queda de Adão e Eva, rompe-se a comunhão entre Deus e os homens. Nós não temos mais por natureza comunhão com Deus, porque foi rompido lá no Jardim do Éden. E o restabelecimento dessa comunhão só se dá por meio de Cristo Jesus. E a Bíblia é bem enfática nesse ponto. Ela diz que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. A única ponte de ligação, a única maneira de nos achegarmos a Deus em comunhão novamente é por meio de Jesus. Não existe mais nada ou mais ninguém que pode nos levar a ter comunhão com Deus novamente depois do pecado de Adão e Eva. Somente Cristo faz isso. O texto que o anjo está citando e que Mateus registra aqui no Evangelho é de Isaías capítulo 7, verso 14. Certamente no tempo de Isaías houve um cumprimento deste texto. Porém, ele se cumpre em Cristo, ele é messiânico. Isaías capítulo 7, verso 14, diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é Deus conosco, Jesus Cristo é Deus conosco, como diz o Evangelho de João ainda no capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É interessante quando nós pensamos no fato de Deus estar conosco. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que Deus nunca abandonou o seu povo. Antes mesmo da nação de Israel existir,
Deus caminhava com o seu povo. Lembre-se que com Adão e Eva, lá no princípio, ele andava na viração do dia com eles. Lembre-se que Deus chamou Abraão e caminhou com Abraão. Lembre-se que Deus, ao chamar Israel, ele está com Israel no Egito, no deserto, em Canaã, na terra prometida. Deus está com o seu povo no exílio também. E se nós continuarmos, nós vamos olhar pela Escritura Sagrada e ver: Deus nunca abandona o seu povo. Deus sempre está com o seu povo. Ele é Deus conosco. No passado, ele falou por meio de visões, sonhos, anjos, teofanias. Mas agora, com o nascimento de Jesus Cristo, ele nos fala pelo Filho. Ele sempre esteve com o seu povo, mas a sua presença agora, ela é muito mais pessoal e única, como nunca foi antes. Porque ele encarna e ele então se faz presente no meio do seu povo. E se uma das bênçãos é que ao salvar-nos, Jesus nos toma para si, a consequência é que nós temos comunhão íntima e pessoal com Deus. O Senhor nos salva e a partir daí a comunhão está restabelecida. Então nós temos comunhão com o Senhor nosso Deus. Antes separados, agora unidos. Cristo restabelece esta comunhão. E Cristo, quando ele ascende aos céus, ele diz: eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele estará convosco até o fim. E quando Jesus voltar, nós estaremos com ele em comunhão plena. Embora nós já estamos em comunhão real com o Senhor. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. E a ceia é uma expressão que testifica da nossa união e comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já estamos em comunhão com Ele, mas estaremos, digamos, plenamente quando Ele voltar. E a ceia, ela não é apenas um memorial, ela é certeza de que estaremos com o Senhor em comunhão eterna. E aí, meus irmãos, ao celebrar o Natal, nós precisamos nos lembrar da nossa comunhão com Cristo. Não podemos nos esquecer dela. Não podemos deixar de fora. Porque esse é um dos reais motivos porque existe o Natal. Porque existe salvação. Porque Jesus Cristo veio habitar entre nós. Porque Jesus Cristo nos salvou. E porque Jesus Cristo restabeleceu a comunhão que estava rompida desde o jardim do Éden. E assim, meus irmãos, concluindo a nossa mensagem, eu quero te perguntar mais uma vez: o que significa o Natal para você? Pense. Festas, comidas, rever os amigos, ganhar presentes, isso tudo é muito bom. E o problema não está nisso. O problema é ter tudo isso e não ter salvação e comunhão com Cristo Jesus. Esse é o problema. Você já pensou, já parou para pensar em quantas pessoas ao nosso redor, talvez na sua própria família, celebram o Natal ano após ano e nem sabe o que significa a data, nem sabe o que representa, nem compreendem o que é salvação, redenção, comunhão com Jesus Cristo. O fato é que todas essas pessoas, elas não reconhecem, elas não entendem, elas precisam saber que nós temos comunhão com Deus e achamos alívio para o vazio da nossa alma somente em Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E é por isso que nós celebramos o seu nascimento. E é por isso que nós nos alegramos, como nos alegramos no nosso culto, no nosso dia a dia, não só nessa época, mas o ano inteiro. Porque o Senhor salva. E ninguém pode arrebatar da sua mão, porque o Senhor restabelece comunhão, e temos plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Que nós não sejamos como aqueles que celebram o Natal sem a perspectiva de salvação e de comunhão com o nosso Deus. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos,
nós não celebramos Natal como descrentes. Nós celebramos Natal como crentes. Como aqueles que são salvos e que têm comunhão eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim nós caminhemos e que Deus nos abençoe na nossa caminhada de salvos pelo Senhor, pela sua graça e misericórdia e em plena comunhão com Ele daqui para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.